Minha sogra tentou arruinar meu casamento diante de todos, mas eu revelei um segredo chocante. O espelho do salão de beleza refletia mais do que apenas meu rosto naquela manhã. Enquanto a maquiadora aplicava os últimos toques, eu observava cada detalhe do meu reflexo, perguntando-me se ainda era a mesma Isabela que há 2 anos havia dito sim ao pedido de namoro de Daniel em um café despretensioso no centro de Curitiba. "Está nervosa, querida?" perguntou Mariana, minha melhor amiga e madrinha, ajeitando a cauda do meu vestido. Sorri, mas não respondi imediatamente. Como explicar que meu nervosismo nada tinha a ver com os votos que trocaria em algumas horas, mas sim com a guerra silenciosa que havia se instalado desde o anúncio do nosso noivado? O celular vibrou pela 3ª vez naquela manhã. Era mais uma mensagem de Dona Cláudia. "Isabela, querida, espero que tenha seguido minhas sugestões para o arranjo do altar. Não quero que meu único filho tenha um casamento de mau gosto." Bloqueei a tela, respirando fundo. As sugestões de minha futura sogra haviam sido uma constante nos últimos meses. Desde a escolha do buffet até a lista de convidados, cada detalhe era uma batalha. Para cada decisão minha, havia uma crítica velada, um comentário ácido sussurrado nos corredores da casa dela. "Você não precisa passar por isso", disse Mariana, que havia testemunhado cada momento dessa tortura psicológica. "Ainda dá tempo de..." "Não", interrompi, mais firme do que pretendia. "Hoje não é sobre ela. É sobre mim, sobre Daniel, sobre nosso amor." Mas enquanto pronunciava essas palavras, minha mão direita apertava inconscientemente a pequena bolsa onde guardava um envelope pardo, minha única garantia contra o que eu sabia que estava por vir. O resultado do teste de DNA que havia chegado há 2 semanas repousava ali, como uma bomba prestes a explodir. As últimas semanas haviam sido um exercício de autocontrole. Cada vez que Dona Cláudia fazia um comentário sobre minha origem humilde durante os jantares de família, cada olhar de desprezo quando eu opinava sobre qualquer assunto, eu me lembrava do que havia descoberto. As conversas sussurradas que ouvi por acaso entre ela e sua antiga amiga Maria Helena, as fotos antigas encontradas no sótão da casa dela, tudo fazia sentido agora. Daniel, meu doce e conflituoso Daniel, estava preso entre 2 mulheres que amava de maneiras diferentes. Eu via sua angústia cada vez que sua mãe me atacava sutilmente. Notava seu desconforto quando ela manipulava situações para me fazer parecer inadequada. Mas ele sempre dizia a mesma coisa. "Mãe é mãe, amor. Ela só quer o melhor para mim. O melhor para ele." Era isso que eu também queria, não era? Então por que meu coração pesava tanto com o segredo que carregava? A última hora antes da cerimônia passou como um borrão. O vestido branco, os últimos ajustes no cabelo, o buquê de lírios brancos, as flores que Daniel havia me dado em nosso primeiro encontro. Cada detalhe havia sido escolhido com amor. Cada elemento contava nossa história. Parada diante das portas da igreja, ouvi o início da marcha nupcial. Meu pai apertou meu braço gentilmente, seus olhos marejados de orgulho. "Pronta, filha?" Assenti, mas meus olhos já haviam encontrado Dona Cláudia na primeira fileira. Ela usava um vestido azul marinho impecável, mas seu sorriso não alcançava os olhos. Ao seu lado, o marido, ou melhor, o homem que havia criado Daniel como seu, ajeitava a gravata nervosamente. Enquanto caminhava pelo corredor da igreja, cada passo me aproximando do altar onde Daniel me esperava com um sorriso radiante, eu sabia que aquele não seria apenas o dia do meu casamento. Seria o dia em que finalmente me libertaria do jugo de uma mulher que havia tentado me diminuir de todas as formas possíveis. O que Dona Cláudia não sabia era que, ao tentar me destruir, ela havia me tornado mais forte. Cada humilhação disfarçada de preocupação, cada manipulação escondida sob o manto do amor maternal, havia me preparado para este momento. Daniel estendeu a mão para mim quando cheguei ao altar, seus olhos brilhando de amor e expectativa. Por um momento hesitei. O peso do envelope em minha bolsa parecia multiplicar-se. Será que eu estava pronta para o que viria a seguir? Mas então me lembrei de todas as noites em que chorei sozinha,
de todas as vezes em que precisei engolir, insultos velados durante os almoços de família, de como tinha sido sistemicamente diminuída e questionada. Não, eu não era mais aquela professora tímida que aceitava tudo calada. O padre começou a cerimônia, sua voz ecoando pela igreja lotada. Vi Dona Cláudia se mexer inquieta em seu assento, sua bolsa firmemente segura em suas mãos. Eu sabia o que ela planejava. As provas que havia fabricado contra mim estavam ali, prontas para serem usadas no momento que ela julgasse mais devastador. Mas dessa vez, eu estava preparada. Mais do que isso. Estava pronta para reescrever minha própria história. Nunca vou me esquecer da primeira vez que percebi que algo estava errado. Era uma terça-feira chuvosa, típica de Curitiba, e eu havia chegado mais cedo na casa dos pais de Daniel para ajudar nos preparativos do seu aniversário de 31 anos. Dona Cláudia estava ao telefone na varanda coberta, falando em um tom que nunca havia usado comigo, doce, quase submisso. Maria Helena, você precisa destruir aquelas fotos. Sim, todas elas. O Ricardo não pode... Não, ele nunca desconfiou. Congelei no lugar, a travessa de doces ainda em minhas mãos. Ricardo era o pai de Daniel, ou pelo menos era quem todos acreditavam ser. Naquele momento, foi como se um véu tivesse sido levantado dos meus olhos. Todas as vezes que Dona Cláudia evitava falar sobre a gravidez de Daniel, o jeito como ela mudava de assunto quando alguém mencionava a semelhança entre pai e filho. O que faz aí parada, Isabela? A voz dela me assustou. O telefone já estava guardado, e seu rosto havia reassumido a máscara de sogra aristocrática que eu conhecia tão bem. Só trazendo os brigadeiros que o Daniel tanto gosta. Sorri, sentindo o peso do seu olhar me avaliando. Foi naquela noite que comecei a prestar mais atenção. Como professora de literatura, sempre ensinei meus alunos sobre a importância dos detalhes, das entrelinhas. Agora, estava usando essas mesmas habilidades para montar um quebra-cabeça que se tornava mais claro a cada dia. As semanas seguintes foram um exercício de paciência e investigação. Enquanto Dona Cláudia se ocupava em tentar sabotar cada detalhe do casamento, desde acidentalmente cancelar a reserva do buffet até espalhar rumores sobre minha inadequação para sua família, eu seguia outras pistas. Você não acha estranho sua mãe nunca mostrar fotos suas de bebê? Perguntei a Daniel uma noite, enquanto jantávamos em nosso apartamento recém-mobiliado. Ela diz que perdeu a maioria na mudança, ele respondeu, distraído com seu laptop, cheio de projetos arquitetônicos. Por quê? Por quê? Porque sua mãe guardava obsessivamente cada pedaço de papel, cada registro da vida dele, menos aqueles primeiros meses. Porque havia um período de quase 1 ano em que Dona Cláudia havia viajado para tratar da saúde, coincidentemente, pouco antes de Daniel nascer. A gota d'água veio durante o chá de cozinha. Entre taças de espumante e risadas forçadas, ouvi Dona Cláudia cochichando com sua irmã mais nova no jardim. Ela não pode descobrir, Cristina. Já pensou se essa professorinha começa a fuçar no passado da família? Ricardo nunca me perdoaria. Foi quando decidi que precisava de provas concretas. Não por vingança, mas por proteção. Porque a cada dia que passava, os ataques de Dona Cláudia ficavam mais evidentes, mais cruéis. Ela começou a convidar ex-namoradas de Daniel para eventos familiares. São apenas amigas de infância, dizia com um sorriso angelical. Espalhava histórias sobre meu suposto passado turbulento entre as famílias tradicionais de Curitiba. Chegou ao ponto de tentar convencer Daniel que me viu com outro homem no shopping, justo no dia em que eu estava dando aula extra para meus alunos do 3º ano. Daniel, sempre dividido, tentava mediar os conflitos. Minha mãe só está nervosa com o casamento, justificava. Ela vai se acostumar com a ideia, você vai ver. Mas eu sabia que não era verdade. O que Dona Cláudia temia não era perder o filho, era perder o controle sobre sua cuidadosamente construída fachada de perfeição. Foi Maria Helena quem, sem saber, me deu a chave para tudo. Numa festa de família, depois de algumas taças de vinho, começou a recordar os velhos tempos. Lembra daquele verão em Guaratuba, Cláudia? Você e o...
Dona Cláudia a interrompeu bruscamente, mas era tarde demais. O nome que Maria Helena quase deixou escapar era o mesmo que eu havia encontrado rabiscado no verso de uma antiga foto, escondida numa caixa no sótão. Eduardo. O teste de DNA foi a última peça do quebra-cabeça. Não foi difícil conseguir uma amostra de Daniel. Um fio de cabelo do seu pente foi suficiente. O difícil foi esperar 3 semanas pelos resultados, enquanto continuava sorrindo nos almoços de domingo, fingindo não notar as alfinetadas constantes de minha futura sogra. Quando o envelope chegou, confirmando minhas suspeitas, não senti alegria. Senti uma tristeza profunda por Daniel, que viveu toda a sua vida sem saber a verdade. Por Ricardo, que dedicou 3 décadas de amor incondicional a um filho que, biologicamente, não era seu. E sim, até mesmo por Dona Cláudia, que viveu tanto tempo presa a um segredo que a transformou numa pessoa amarga e manipuladora. Mas então ela começou a preparar seu golpe final. Ouvi pelos fornecedores que ela havia contratado um detetive particular para me seguir. Criou falsas evidências de uma traição que nunca existiu, planejando me expor no momento mais importante da minha vida. O que ela não sabia era que, ao tentar me destruir, havia me dado a força necessária para enfrentá-la. Cada humilhação, cada mentira, cada manipulação havia me preparado para o momento que estava por vir. Na noite anterior ao casamento, guardei o envelope com o teste de DNA na pequena bolsa que levaria à igreja. Olhei-me no espelho e não vi mais a jovem professora insegura que tinha medo de enfrentar a sogra poderosa. Vi uma mulher que havia aprendido que às vezes precisamos derrubar máscaras para revelar verdades. Amanhã, sussurrei para meu reflexo, tudo vai mudar. E pela primeira vez em meses, dormi em paz, sabendo que estava pronta para enfrentar o que quer que o destino, ou Dona Cláudia, tivesse reservado para mim. Se alguém conhece algum impedimento para esta união, fale agora, ou cale-se para sempre. O silêncio que seguiu aquelas palavras foi como a calma antes da tempestade. Vi pelo canto do olho o movimento sutil de Dona Cláudia, sua mão apertando a bolsa azul marinho. Seus lábios se curvaram naquele sorriso que eu conhecia tão bem. O mesmo que ela dava antes de soltar algum comentário devastador durante os jantares de família. Na verdade, padre. Sua voz ecoou pela igreja e senti Daniel enrijecer ao meu lado. Eu não posso permitir que meu filho cometa o maior erro de sua vida. Os murmúrios começaram imediatamente. 300 convidados, todos os olhos voltados para nós 3. Eu, ainda de branco no altar. Daniel, seu rosto uma máscara de confusão. E Dona Cláudia, que agora caminhava em nossa direção com a elegância estudada de uma atriz veterana. Mãe, o que você está fazendo? A voz de Daniel tremeu levemente. O que uma mãe deve fazer, filho? Proteger você. Ela abriu a bolsa, retirando um envelope marrom. Tenho aqui provas de que sua noiva não é quem diz ser. Mariana, minha madrinha, deu um passo à frente, mas eu a detive com um gesto. Estava estranhamente calma, como se estivesse assistindo a tudo de fora do meu próprio corpo. Estas fotos... Dona Cláudia começou a distribuir algumas imagens entre os convidados da primeira fileira. Mostram sua preciosa noiva com outro homem, há apenas 2 semanas. As fotos, obviamente manipuladas, mostravam alguém parecido comigo entrando em um hotel com um homem não identificado. O burburinho na igreja aumentou, e vi lágrimas nos olhos de minha mãe na primeira fileira. Daniel. Dona Cláudia se voltou para o filho, sua voz melíflua carregada de falsa compaixão. Sei que isso dói, mas você merece saber a verdade sobre ela. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou, ou melhor, se libertou. Anos de insultos velados, de manipulações, de tentativas de me diminuir, tudo culminou naquele instante. Verdade, Dona Cláudia. Minha voz saiu mais forte do que esperava, ecoando pelos arcos da igreja. A senhora realmente quer falar sobre verdade? Caminhei até minha própria bolsa, deixada aos cuidados de Mariana. O envelope com o teste de DNA pesava como chumbo em minhas mãos,
mas minha voz não tremeu. Eu poderia explicar que essas fotos são falsas. Poderia provar que estava dando aula particular naquele dia. Mas não é sobre isso que vamos falar hoje. Isabela? Daniel começou, mas ergui a mão, pedindo silêncio. Você está certa, Dona Cláudia. Todos merecem saber a verdade. Abri o envelope lentamente. Especialmente seu marido, Ricardo. Vi o momento exato em que ela entendeu o que eu tinha em mãos. Todo o sangue fugiu de seu rosto, e pela primeira vez desde que a conheci, vi verdadeiro medo em seus olhos. Você não ousaria... A senhora me ensinou muito nesses 2 anos. Me ensinou que aparências são importantes, que segredos são poderosos e que algumas verdades podem destruir famílias inteiras. Tirei o resultado do teste do envelope. Mas sabe o que mais? Aprendi que mentiras têm pernas curtas. Do que vocês estão falando? A voz de Ricardo soou confusa da primeira fileira. Querido. Dona Cláudia tentou intervir, mas eu continuei. Há 31 anos, Dona Cláudia teve um caso com um homem chamado Eduardo em Guaratuba. 9 meses depois, Daniel nasceu. Entreguei o papel a Ricardo, cujas mãos tremiam. Este teste de DNA prova que o senhor, que criou Daniel com tanto amor, não é seu pai biológico. O caos se instalou na igreja. Daniel cambaleou, precisando se apoiar no altar. Ricardo olhava fixamente para o papel em suas mãos, enquanto Dona Cláudia, pela primeira vez em sua vida, ficou sem palavras. Como você pôde? Daniel finalmente falou, mas não para mim, para sua mãe. Todos esses anos, todas as suas histórias sobre família e honra. Filho, eu posso explicar. Dona Cláudia tentou se aproximar, mas Daniel recuou. Explicar o quê? Como você mentiu para todos nós? Como você passou anos tentando destruir meu relacionamento com a Isabela enquanto guardava seu próprio segredo? Me aproximei de Daniel, tocando seu braço suavemente. Me perdoe por fazer isso assim. Você merecia saber a verdade de uma forma menos dolorosa. Ele me olhou e vi em seus olhos uma mistura de dor e compreensão. Você não é a vilã desta história, Isabela. Nunca foi. Ricardo finalmente se levantou, seu rosto uma máscara de dignidade ferida. 31 anos, Cláudia. Você me fez viver uma mentira por 31 anos. Ricardo, por favor. Ela tentou segurar seu braço, mas ele se desvencilhou. E... Você? Ele se virou para mim. Como descobriu? Sua esposa foi descuidada com algumas fotos antigas, e depois foi só juntar as peças que ela mesma deixou cair, tentando tão desesperadamente manter seu segredo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 300 pessoas assistindo a uma família se despedaçar diante de seus olhos. Mas, de alguma forma, também assistindo a verdade finalmente libertar a todos nós de décadas de mentiras. Acho que não teremos um casamento hoje, falei suavemente, me virando para os convidados. Sinto muito por terem presenciado isso. Quando comecei a caminhar em direção à saída da igreja, senti a mão de Daniel segurar a minha. Espera, ele disse, sua voz embargada. Não termina assim. Mas eu sabia que precisava terminar exatamente daquela forma. Porque algumas vezes, o final feliz não é sobre amor romântico, é sobre amor próprio, sobre verdade, sobre libertação. Você precisa de tempo, Daniel, para processar tudo isso, para conversar com seu pai, seus pais, e eu preciso encontrar meu próprio caminho agora. Deixei a igreja sob o olhar de centenas de pessoas, o vestido de noiva arrastando no carpete vermelho. Atrás de mim, ouvi os soluços contidos de Dona Cláudia e o murmúrio crescente dos convidados. Mas pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente livre. Porque às vezes, a maior prova de amor que podemos dar a alguém e a nós mesmos é a verdade. Mesmo que ela doa, mesmo que ela destrua, mesmo que ela nos obrigue a reconstruir tudo do zero. O vestido de noiva jazia sobre a poltrona do meu quarto como um fantasma branco.
uma lembrança do que poderia ter sido. 3 dias haviam se passado desde o confronto na igreja, e eu ainda não tinha certeza se estava vivendo um pesadelo ou finalmente acordando de um. Você precisa comer. Alguma coisa, insistiu minha mãe, colocando uma xícara de chá na mesa de cabeceira. Seus olhos estavam marcados por olheiras profundas, resultado de noites em claro me fazendo companhia. Daqui a pouco, respondi automaticamente, os olhos fixos na tela do celular. As notificações não paravam de chegar. Mensagens de apoio, de alguns, críticas veladas de outros, e um sem fim de especulações sobre o que realmente havia acontecido naquela manhã na igreja. Daniel tinha tentado me ligar dezenas de vezes no primeiro dia. Depois, apenas mensagens curtas. Precisamos conversar. Por favor, me deixe explicar. Estou preocupado com você. Não respondi a nenhuma delas. Como explicar que cada palavra dele agora carregava o eco da voz de sua mãe? Foi Mariana quem me trouxe de volta à realidade. Ela chegou em casa numa tarde chuvosa. Jogou uma mala de viagem sobre minha cama e declarou: "Chega de melodrama. Você vai para a Ilha do Mel comigo amanhã." "Mari, eu não posso simplesmente..." "Pode sim." Ela me interrompeu, começando a jogar algumas roupas minhas na mala. "Suas aulas estão cobertas pela substituta. Você tem economias e, mais importante, você precisa sair desta cidade antes que enlouqueça." Olhei pela janela do meu quarto, observando a chuva típica de Curitiba transformar tudo em tons de cinza. Cada rua, cada esquina dessa cidade guardava uma memória dos últimos 2 anos. O café onde conheci Daniel, o restaurante do primeiro encontro, a livraria onde ele me pediu em casamento. "Talvez você tenha razão", murmurei, finalmente me levantando. Na manhã seguinte, enquanto o ônibus cortava a BR-277 em direção ao litoral, recebi uma mensagem inesperada de Ricardo, o pai. Ou melhor, o homem que havia criado Daniel. "Isabela, sei que deve estar me odiando agora, mas quero que saiba que entendo por que fez o que fez. Às vezes a verdade dói, mas mentiras doem ainda mais. Cuide-se." As lágrimas embaçaram minha visão. Como aquele homem, que tinha acabado de descobrir uma traição de 3 décadas, ainda conseguia ter empatia pelo que eu fiz. A Ilha do Mel nos recebeu com um sol tímido e uma brisa salgada que parecia limpar não apenas o ar, mas também a alma. Nos hospedamos numa pousada simples em Nova Brasília, com vista para o mar e longe do burburinho da cidade. "Sabe o que é engraçado?" comentei com Mariana enquanto caminhávamos pela praia naquela primeira tarde. "Eu passei tanto tempo me preocupando com o que Dona Cláudia pensava de mim que esqueci quem eu era antes de tudo isso." "E quem você era?" A pergunta ficou suspensa no ar, dançando com a brisa marinha. Quem eu era antes de me tornar a nora, inadequada, a noiva traída, a destruidora de famílias? Os dias na ilha começaram a se misturar num ritmo diferente do que eu estava acostumada. Acordar com o som das ondas, caminhar até o farol das Conchas, observar o pôr do sol na Praia do Miguel. Aos poucos, fui redescobrindo pequenos prazeres que havia esquecido. O gosto do pão quentinho da padaria local, o som do vento nas folhas, o prazer de ler um livro sem pensar no tempo. Uma semana se transformou em 2, depois em 1 mês. Minha pele ganhou um tom dourado do sol. Meus cabelos ficaram mais claros. E algo dentro de mim começou a mudar. Comecei a dar aulas de literatura para as crianças da ilha, voluntariamente, na pequena biblioteca local. Era como redescobrir o amor pela minha profissão, sem o peso das expectativas alheias. Foi numa dessas tardes, depois de uma aula sobre poesia modernista, que recebi a ligação de minha mãe. "Filha, o Daniel está aqui em casa. Ele descobriu onde você está e está pensando em ir até aí." Meu coração deu um salto, mas não era mais aquela antiga ansiedade que me consumia. Era diferente agora. "O que aconteceu com ele? Com todos?" Minha mãe suspirou do outro lado da linha. "Ricardo pediu o divórcio. Dona Cláudia saiu da casa deles e está morando com a irmã. E Daniel... Bem,
Ele está fazendo terapia. Disse, que precisa entender quem ele é depois de descobrir tudo isso. Sentei na areia da praia, observando o sol se pôr no horizonte. As cores do céu, laranja, rosa e roxo, se misturavam numa aquarela natural, lembrando-me que mesmo os finais podem ser bonitos. Mãe, diz pro Daniel que eu ainda não estou pronta. E quando você vai estar? Não sei, respondi honestamente, mas pela primeira vez na vida, estou bem com essa incerteza. Naquela noite, sentada na varanda da pousada, escrevi em meu diário algo que parecia resumir tudo o que havia aprendido. Às vezes precisamos perder um amor para encontrar a nós mesmos. E talvez, só talvez, esse seja o maior amor de todos. O celular vibrou com uma nova mensagem de Daniel. Eu entendo agora por que você precisava fazer aquilo. E entendo por que precisa desse tempo. Só quero que saiba que, quando estiver pronta, eu estarei aqui. Diferente, mas aqui. Não respondi. Ainda não. Porque havia aprendido que algumas histórias precisam de tempo para serem reescritas. E a minha estava apenas começando. 6 meses podem mudar uma vida inteira. Foi o tempo que passei na ilha do Mel, tempo suficiente para ver as estações mudarem, os turistas irem e virem, e principalmente para me ver transformar em alguém que mal reconhecia, no melhor sentido possível. Naquela manhã específica, enquanto arrumava minhas coisas para voltar a Curitiba, encontrei o antigo convite do casamento perdido entre as páginas de um livro. O papel ainda era elegante, as letras douradas ainda brilhavam, mas agora pareciam pertencer a outra pessoa, a outra vida. Vai mesmo voltar? Mariana perguntou, sentada na varanda da pousada que tinha se tornado nosso refúgio. Ela havia ido e voltado várias vezes nesses meses, sempre trazendo notícias da cidade que eu propositalmente evitava. Está na hora, respondi, observando o mar calmo da manhã. Não posso fugir para sempre. Você nunca esteve fugindo. Isa estava se encontrando. E ela estava certa. Nesses meses, eu havia me reconectado não apenas comigo mesma, mas com minha vocação. As aulas de literatura para as crianças da ilha tinham evoluído para um projeto maior, um programa de incentivo à leitura que já estava sendo adotado por outras comunidades do litoral. O Daniel perguntou de você semana passada, Mariana, comentou tentando soar casual. Ele está diferente também. Assenti pegando meu celular. A última mensagem dele havia chegado há 2 semanas. Uma foto do nascer do sol em Curitiba, com uma simples legenda. Algumas coisas continuam lindas, mesmo depois que tudo muda. A notícia do divórcio de seus pais tinha se espalhado rapidamente, pelos círculos sociais de Curitiba. Ricardo havia se mudado para São Paulo, recomeçando sua vida longe das fofocas e olhares de pena. Dona Cláudia, pelo que soube, estava morando sozinha pela primeira vez na vida, finalmente enfrentando as consequências de décadas de manipulação. Você vai vê-lo quando voltar? Mariana insistiu. Talvez. Fechei a mala com cuidado. Mas não é mais sobre ele, Mari. Nem sobre a mãe dele. Nem sobre o que aconteceu na igreja. É sobre mim agora. O ônibus para Curitiba sairia ao 12:00. Antes de partir, fiz uma última caminhada pela praia, deixando que a água do mar tocasse meus pés. Lembrei-me da primeira vez que pisei ali, quebrada e confusa, carregando o peso de um vestido de noiva que nunca foi usado e de uma verdade que precisava ser revelada. Agora, voltava diferente. Meu projeto de leitura tinha recebido apoio da Secretaria de Cultura do Estado. Eu havia escrito um livro sobre literatura e transformação social, inspirado nas experiências com as crianças da ilha. E mais importante, havia aprendido que força não vem de vencer batalhas contra outros, mas de vencer os medos dentro de nós mesmos. A viagem de volta foi como um filme rebobinando. Cada quilômetro me aproximava não apenas de Curitiba, mas de um teste final, o reencontro com meu passado recente. Quando o ônibus entrou na rodoviária, meu coração acelerou ao reconhecer uma figura familiar, esperando no desembarque. Daniel estava ali, mais magro, com alguns fios grisalhos precoces nas têmporas que não existiam antes. Nossos olhares se encontraram
e foi como se os 6 meses tivessem sido simultaneamente um instante e uma eternidade. Oi? Ele disse simplesmente, mantendo uma distância respeitosa. Oi? Respondi, ajeitando a bolsa no ombro. Como soube que eu voltaria? Hoje, Mariana. Ele sorriu. Um sorriso diferente do que eu me lembrava. Mais maduro, talvez mais triste, mas definitivamente mais verdadeiro. Podemos tomar um café? Só conversar. Olhei para ele por um longo momento, pensando em tudo que havíamos vivido, em tudo que havia mudado. O antigo café onde nos conhecemos ficava a apenas 2 quadras dali. Podemos, concordei, mas com uma condição. Qual? Que seja apenas um café entre 2 adultos que estão aprendendo a se conhecer de novo. Sem expectativas, sem promessas, sem passado pesando nas costas. Ele assentiu compreendendo. Justo. E você está linda, Isabela. Diferente. Mais leve. Estou em paz. Respondi, começando a caminhar em direção à saída. E você? Aprendendo a estar. Ele pegou minha mala, um gesto automático de gentileza que sempre teve. Sabe que comecei terapia? Estou descobrindo muita coisa sobre padrões, familiares, sobre como cresci achando que amor e controle eram a mesma coisa. Caminhamos lado a lado pelas ruas do centro de Curitiba, a cidade que tinha sido cenário de nossa história, agora testemunhando esse novo capítulo. O café estava exatamente como eu me lembrava. As mesmas mesas de madeira, o mesmo aroma de grãos frescos, o mesmo barulho acolhedor de xícaras e conversas. Viu sua mãe recentemente? Perguntei, depois que nossos cafés chegaram. Sim, ela está diferente também. Frágil, mas de um jeito honesto pela primeira vez na vida. Pediu para te pedir desculpas, mas disse que entende se você nunca quiser vê-la novamente. Tomei um gole do meu café, sentindo o sabor familiar e reconfortante. Sabe o que aprendi nesses meses? Que perdão não é sobre esquecer o passado, é sobre não deixar que ele controle seu futuro. Daniel me olhou com uma mistura de admiração e melancolia. Você sempre foi mais forte do que todos nós, não? É? Não, respondi sincera. Só aprendi que força não é sobre não ter medo. É sobre seguir em frente mesmo com ele. Passamos a tarde inteira conversando, como 2 velhos amigos que se reencontram depois de muito tempo. Falamos sobre seus projetos de arquitetura social, sobre meu trabalho na ilha, sobre as pequenas e grandes mudanças em nossas vidas. Não houve promessas de amor eterno, nem tentativas de resgatar o que tínhamos antes. Quando nos despedimos, já no fim da tarde, senti uma sensação de fechamento, de ciclo completo. Ali estava o homem que eu tinha amado tanto. O homem por quem tinha planejado um futuro inteiro. E ali estava eu. Uma mulher completamente diferente da noiva que fugiu de uma igreja 6 meses atrás. Podemos tentar ser amigos? Ele perguntou, suas palavras carregando o peso de nossa história compartilhada. Podemos tentar ser o que formos capazes de ser, respondi sorrindo. Sem rótulos, sem pressão. Voltei para o apartamento que tinha alugado no bairro Água Verde, um lugar só meu, sem memórias antigas ou expectativas alheias. Na varanda, observando o pôr do sol de Curitiba, tão diferente do da Ilha do Mel, mas igualmente belo, percebi que algumas histórias não precisam de um final feliz tradicional para serem perfeitas. Às vezes, o verdadeiro final feliz é descobrir que você pode escrever sua própria história, do seu próprio jeito, que pode haver beleza em recomeços, que força nasce das cicatrizes e que o maior amor de todos é aquele que aprendemos a ter por nós mesmos. Naquela noite, antes de dormir, escrevi a última entrada no diário que havia começado na ilha. Há 6 meses, entrei em uma igreja pensando que estava prestes a começar uma nova vida ao lado de alguém. Não sabia que estava realmente prestes a começar uma nova vida, mas ao meu próprio lado. E talvez essa seja a história de amor mais importante que já vivi. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história?
Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.